Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz escorrer no meio destes que por fé vem bem dizer e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz, teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Muito boa noite, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro, o encontro da esperança e um encontro de esperança. Que a graça do Senhor esteja por todo esse encontro para a glória dele. Não apenas para nós que estamos aqui, mas também para aqueles que estão em casa nos assistindo. Que a graça de Deus esteja com vocês. Salmo 135, de 1 a 3, diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor,
nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. E também o Salmo 32, dos versículos de 1 a 3, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Diante desse Deus que é digno de louvor e que perdoa os nossos pecados, coloque-se agora diante dele, confessando a ele os seus pecados, crendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua graça, pelo Teu perdão. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos, ó Pai, que carecemos da intervenção cotidiana do Senhor em nossa vida. Nós reconhecemos, ó Pai, que deixamos de fazer a Tua vontade e fazemos também aquilo que não é da Tua vontade. O Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um aqui. Conhece as nossas dificuldades. Cura, Senhor, restaura. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, tome o nosso coração, tome a nossa vida, de tal maneira que não apenas, ó Pai, nós sejamos perdoados, mas também, ó Pai, que abandonemos tudo aquilo que tem nos separado de Ti. Obrigado por Teu Filho Jesus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado pela comunidade da fé que nos ajuda nessa caminhada. Seja conosco, continua conosco. É o que Te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Só uma correção. Quem tiver o inário no celular aí, é o 63. As muitas bênçãos, tá bom? Nós estamos sem a projeção hoje. Então, quem tiver o inário, é o 63, as muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao seu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpresa. A igreja, Deus quantas bênçãos. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Nós vamos agora passar por um momento de entrega dos dízimos e das ofertas. A palavra de Deus diz que nós devemos dar com alegria de coração e não por constrangimento. Então, que agora, quem quiser fazer aqui presencialmente, temos ali atrás o gasofilácio, onde podemos depositar as nossas ofertas. E também nós temos a conta da igreja, o Pix. Então, vamos agora ter esse momento de consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos pelo pão de cada dia. Nós somos gratos, ó Pai, pelo sustento. Nós te pedimos, ó Pai, que essas ofertas, esses dízimos que são entregues, sejam realmente bem administrados. Por isso, ó Pai, nós pedimos sabedoria do Senhor para a condução da Tua obra, também nesse quesito material, financeiro. Que a verba aqui arrecadada seja também para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Estamos todos felizes, não estamos? Amém. Deus é bom. A palavra de Deus diz que não há Deus como Deus, não há Deus maior nem na terra e nem no céu. Que Deus é o Deus que criou todas as coisas. Quando não havia nada, Deus criou a terra, criou o homem, criou todas as coisas que o homem pode contemplar. E é esse Deus que está aqui. É o Deus que não há igual. A Bíblia diz que Deus, Ele pelo seu infinito amor, deu seu Filho. É um apelo para que a igreja louve ao Senhor. Vamos louvar esse Deus que entregou o seu Filho, amém? Fique de pé, entregue o seu dízimo e vamos louvar ao Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Entregue nessa noite. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem com palmas, vamos louvar ao Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim
como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Que delícia, né? É bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo do Egito. A Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, que o povo passou pelo Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto, mas alcançaram a terra prometida. Não duvide disso. Não deixe que as lutas nos façam desistir de crer em Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz: se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, Deus é Deus. Mesmo quando Deus não faz aquilo que a gente acha que deve ser feito, nós precisamos louvar a Deus. Nesse momento, gostaria muito que a igreja se colocasse numa posição de servo e cantasse essa música. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, haja o que houver, sempre será Deus, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda glória, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome
Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus é bom. Em nossas Bíblias, no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 1 a 11. Essa introdução ao grande sermão do monte, que a gente conhece. E eu queria ficar apenas nesses 11 primeiros versículos aqui, para nós percebermos a grandeza, não somente dessa narrativa, mas as coisas que estão por trás dessa narrativa. Porque não é somente o que está escrito que comunica. Comunica para nós tudo aquilo que está no contexto, no ambiente, daquilo que a pessoa que escreve viu, interpretou, sentiu e percebeu. É como se você estivesse num lugar, achasse uma paisagem muito bonita, estivesse lá presente e você fosse resolver passar aquilo que aquela imagem, aquele ambiente passou para você. E você começa a descrever as coisas, talvez as cores, as árvores. Se fosse um pintor, uma pintora, ela faria isso com um pincel, com um giz apropriado, etc. e tal. Os textos escritos na Bíblia, eles têm a mesma dinâmica. Quem foi testemunha, quem ouviu, quem viu, narra, escreve a partir da sua própria percepção. Mas há uma ligação afetiva, amorosa, sincera, verdadeira, curiosa e até de espanto daquele que faz esse registro, que registra os dias de Jesus, esses atos de Jesus, e especialmente nesse ato do Sermão da Montanha. Então vamos ler esse texto. Eu vou ler numa tradução, eu fiz uma tradução no inglês, da New Standard Revised Version. É uma das melhores traduções que existe no inglês, mais técnica, mais presente, mais cautelosa na tradução. Então, eu vou usar essa tradução, obviamente, em português, né? Mas diz aqui: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e depois de sentar, seus discípulos aproximaram-se dele e começou a falar e os ensinou dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado vocês quando os insultam e os perseguem e proferem falsamente todo tipo de mal contra vocês, por minha causa. Amém. O primeiro versículo já me chama bastante atenção. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e depois de se assentar, seus discípulos aproximaram-se dele e começou a falar e os ensinou dizendo. Procura capturar essa imagem. Jesus num monte e senta, talvez numa rocha, talvez na grama, numa relva, mas ele se senta ali. Essa é a primeira atitude de Jesus para falar das coisas de Deus. É como se, através daquilo, Jesus Cristo se sentisse tão relaxado, tão certo daquilo que ele vai dizer, tão convicto de quem ele é e de qual é a grande mensagem do reino de Deus para a nossa vida. Ele cria um jeito de poder estar com as pessoas e passar para as pessoas tudo aquilo que é o reino de Deus. E logo na sequência, depois de se sentar, os discípulos se aproximam dele e Jesus começa a falar. Os pais estão aqui, os avós,
como é que você falava, como é que você contava uma história, ou como é que você explicava para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto, alguma coisa que veio de uma pergunta de curiosidade deles. Pensa na tática, pense no que você elabora rapidamente na mente, porque a resposta precisa ser dada, as pessoas estão ali para te ouvir, o seu netinho está para ouvir. É mais ou menos isso que nós precisamos ver nesse Sermão da Montanha. Jesus está atraído pelo seu ministério, pela sua vocação, ele está absolutamente imerso em quem ele é e no propósito que ele vem. Mas ele também está imerso no coração das pessoas, na mente das pessoas, na história das pessoas, nos dramas das pessoas a quem ele dirige essa palavra de ensino. Essa palavra de ensino não vem simplesmente como os rabis faziam, as coisas estão escritas, então vamos abrir aqui os pergaminhos, vamos abrir aqui o texto e eu vou começar a explicar para vocês, eu vou começar a ler para vocês coisas que eram feitas ao longo dos anos, centenas de anos, repetindo a mesma coisa, mas aqui não. Jesus traz essa palavra para os seus amigos, os seus ouvintes. Talvez nem todos ali já estivessem encantados e voltados para Jesus, mas certamente estão cheios de curiosidade. E Jesus, então, ele vai dar uma resposta a isso. Mas nessa resposta a isso está o seu coração, está a sua percepção de tudo que ele já viu, de tudo que ele conheceu nesse início do seu trabalho, do seu ministério, as pessoas com quem ele se encontrou, os cenários mais diferentes aonde ele esteve com as pessoas com quem ele se encontrou. Enfim, Jesus está fazendo a soma de tudo aquilo que ele agregou pela sua vida, pelo seu ministério naqueles dias, pelas pessoas que já tinham falado com ele, pelas boas e as más reações. Então ele resolve não ler nada do livro antigo da lei, ele resolve absolutamente a não trazer nada daquilo que os rabinos faziam com o povo. Ele senta-se numa relva e diz o texto que ele começa a falar, a dizer, a conversar. São palavras que vêm de tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele sabe acerca da sua relação com Deus, de todo o projeto do seu pai, mas também daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece dele, da convicção de quem ele era, da razão pela qual ele estava ali presente, mas também de toda essa história das pessoas, das circunstâncias e da cidade, das aldeias, das beiras do mar. Quantas vezes ele encontrou pessoas na praia, e aqui Jesus senta-se para falar sobre as coisas bonitas do reino de Deus, a partir do que ele conhece, a partir do que ele já viu, sobretudo dos dramas do ser humano. O discurso de Jesus, ele foi um mestre por excelência, e por isso as suas primeiras palavras nesse sermão e expressões que ele vai usar são coisas bem pensadas, apesar de virem do coração de forma natural. É uma fala de coisas envolventes, de coisas claras, de coisas tangíveis. Ele fala sobre coisas que têm significado para as pessoas que estavam ali ouvindo. Ele fala coisas que são carregadas de afeto, de ternura, de amor, de interesse, e as pessoas podem captar isso na vida de Jesus. Ele não está ali com um tom de manipulação, ele não está se lançando mão de técnicas de discurso. O que ele está é uma fala, um diálogo, uma partilha do coração. As palavras, elas estarão associadas com o que ele conhece e com as suas experiências. E elas despertam a atenção daqueles que estão ali, que ouvem o Senhor. É uma multidão. Nos dias de Jesus, os religiosos líderes
não estavam perto das pessoas. Eles sempre ministravam, e mesmo que eles estivessem numa sinagoga pequena, talvez não muito maior do que essa, ela era pequena no sentido de que ela não despertava as pessoas. Ela não mexia com a história das pessoas. Ela não trazia para a vida, a partir de um texto sagrado antigo, uma verdade ou uma fala que tivesse a ver, que tivesse conexão com a vida das pessoas. E está lá Jesus fazendo diferença. Eles não contavam histórias, estavam atentos somente às repetições das coisas antigas. Eles também não tinham a disposição aberta, suave e o interesse de caminhar com essas pessoas pelas ruas, pelas estradas, pelas praias, como Jesus fez. E agora fica claro com esse gesto de Jesus, de ir ao monte e falar, que Jesus estava interessado na atenção dessas pessoas. Talvez fosse esse o elemento chave. Eu quero falar de um jeito que as pessoas possam me entender. Eu quero passar as palavras minhas de uma forma que as pessoas possam atentivamente trazer para si. Relacionar isso com a vida, com as suas próprias experiências, e ver que é aí que o reino de Deus entra para dar a você não milagres, não transformações daquelas coisas maravilhosas, mas coisas, elementos para a própria vida. Ele queria estar ali. A sua alma, o seu coração, a sua mente, não era um serviço religioso, não era uma obrigação dominical, era ali, ele estava ali, aberto, concentrado, com a atenção aguçada, plena, diante do seu público. E as suas palavras eram simples, eram palavras do cotidiano, eram palavras diretas, familiares aos seus ouvintes. E esse episódio aconteceu perto da cidade de Cafarnaum. Jesus já tinha passado por Cafarnaum. Jesus havia sido muito bem recebido pela população de Cafarnaum. Ele já tinha tido contato com as pessoas, teve experiência de conhecer pessoas daquele lugar. E quem sabe ele volta para lá justamente porque foi lá que ele obteve a maior atenção das pessoas. Essa área onde Jesus estava é perto de um grande lago, e diz o texto que os ouvintes de Jesus estavam preparados para ouvi-lo. É ele que está vindo de novo. Ele já passou por aqui, nós já ouvimos, ele já encantou o nosso coração. Então vai essa multidão para aquele local para ouvir Jesus. E Jesus falava com autoridade, não a autoridade impositiva que demanda de você uma atitude, é a autoridade de quem conhece, de quem sabe, é aquela autoridade de quem vive, de quem experimenta. E as pessoas viram, aonde Jesus passou, as pessoas viram que Jesus mais fez, mais se relacionou, mais conversou do que pregou. Seu conteúdo ainda tinha esperança. Quando ele falava com perspectivas de coisas boas, que podem ser mudadas, podem ser transformadas, coisas novas, não de coisas caducas. E a atenção plena a Cristo, portanto, era certa, porque as pessoas estavam sentadas. Quem se assenta é porque gosta, relaxa. Eles se acomodaram, coração aquietado, a mente lúcida, aberta, arejada para ouvir. E o Evangelho de Mateus faz questão de registrar tudo o que Jesus falou naquele dia. Certamente, Mateus, ele comprimiu aquele discurso. Ele não tinha gravador, então não teve jeito de fazer o processo de degravação. Mas ele vai pegar os pontos principais de Jesus e ele coloca isso em perspectiva para os leitores mais tarde. Ele faz um bom extrato de Jesus. Então, para ler esse texto, para compreender esse texto, a melhor forma é tentar dialogar com Jesus. É colocar-se nesse texto diante de Cristo, como Cristo se colocou diante daquela multidão. É pensar em cada palavra, cada ponto,
cada repetição de coisas que ele diz aqui, porque tudo tem um sentido, tem um significado. Em tudo há elementos de verdade, em cada ponto de vista. E temos nesse texto palavras de ensino, palavras de alerta, palavras de encorajamento, palavras proféticas, palavras de acolhida. E está presente, sobretudo, o elemento mais importante de todas essas palavras, uma perspectiva para a vida. É como se ele dissesse, no fim de tudo, vocês podem não embarcar nesse reino que eu estou anunciando, mas eu quero deixar claro o que é esse reino, o que é esse caminhar comigo. Está presente essa perspectiva de vida em Jesus. E a verdade, irmãos e irmãs, é que Jesus queria passar para essas pessoas esses valores dele, do reino, de quem ele era. Ele queria passar para eles a ideia de que tudo aquilo que foi falado e tem sido falado nos dias em que Jesus estava ali, se tornou carne e osso, se tornou vida. E essa vida é vida que pode vir sobre nós e transformar nós também. Está presente ali o mestre, o pastor, o amado, diante dos escribas, dos sacerdotes, do judaísmo. Cristo está com todos. E assentar-se é um sinal de simplicidade, é um sinal de acolhimento, é um sinal de nivelamento, é um sinal de ternura, é um sinal de alguém que está aberto para falar e escutar. A palavra recorrente, claro, é a expressão bem-aventurado, considerando que Jesus, naqueles dias ali, possa ter usado, certamente usou o aramaico ao proferir essas palavras. A palavra possível que ele usou, mais certa, é a palavra achar, que significa felicidade. E com esse uso dessa palavra no aramaico, Jesus a usa para falar sobre o caminho maior, o caminho melhor. Esse é o caminho da felicidade. Que caminho é esse da felicidade? É o caminho que Jesus ensina, fala do seu próprio caminho, da sua própria atitude com a vida, mas de tudo aquilo que nós também podemos viver. O caminho interior da felicidade. A fala de Jesus pode ser agrupada em 3 partes. A primeira, quando ele diz a parte que chamamos de caráter, ou seja, aquele momento de reflexão, de intensamente pessoal, coisa que vem da parte interior da vida. E por isso Jesus diz: bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito. E aqui, naquela linguagem, naquela fala, na relva, Jesus faz referência aos que se veem e se reconhecem como destituídos, desprovidos. É um exercício difícil nós abraçarmos o Evangelho quando nós não estamos desprovidos de nós mesmos. Quando nós já estamos cheios de ideias, cheios de articulação teológica, cheia de história, cheia de costumes que nós fazemos ao longo do tempo, é difícil a gente colocar a nossa vida nessa posição de sentir-se desprovido. Não tem a ver só com desprovimento material, tem a ver com orgulho, tem a ver com a vaidade, tem a ver com aquela atitude, aquele sentimento de que eu sei todas as coisas mais do que os outros, eu não tenho nada que aprender, a minha doutrina, o meu jeito de pensar é melhor do que todos. A segunda dessa primeira parte é: felizes são os que choram. E aqui Jesus estava fazendo referência àqueles que sentem profundamente, convictamente, que são capazes de convergir os olhos e a atenção para si e perceber a perda e a dor que acompanha qualquer perda na vida. Esses são os que choram.
eu perdi alguma coisa. Mas eu não tenho só o conhecimento de que houve um fato que me levou a perder. Eu me concentro naquilo, aquilo me dói, aquilo me entristece. Aquilo me deixa o sentimento de que estou só. Mas Jesus diz nessa primeira parte ainda, felizes são as pessoas humildes. E aqui ele está falando de mansidão, de docilidade, ele está falando de suavidade, ou seja, Jesus está falando daqueles que possuem uma avaliação branda sobre si mesmo. Branda para si mesmo. De um lado, isso aqui quer dizer que eu não olho para mim com um olhar enxergando que eu sou mais do que sou. Porque todas as vezes que eu fizer assim, vai ser difícil uma relação agradável comigo, sua comigo. Mas, por outro lado, ela também não está fazendo referência àquele que se olha e se vê desprovido, se vê incapaz, ou se vê como uma pessoa de quem ninguém gosta, de quem ninguém avalia bem, ninguém aprecia. Ele está falando de quem, conhecendo o que é, o que tem e o que não tem, ele não faz nada maior do que isso. Ele se mantém ali numa posição de humildade, de desprovimento. E por fim, nessa primeira parte, o texto fala: felizes são os que têm fome e sede por justiça. E aqui Jesus está falando para aquelas pessoas acerca daqueles que se movem, que se preparam e se movimentam para ir além das várias opções de vida e decidirem procurar a verdade, o caráter de Deus. É alguém que conhece as coisas, teve experiência com as coisas, conhece o modus operandi, o modus de vida, ele faz uma avaliação e ali ele faz uma decisão. Eu fico com o Sermão do Monte, eu fico com o que Jesus está ensinando. A segunda parte desse discurso lá, sentado na relva, é a parte que fala de 3 valores de estilos de vida que Jesus ensinou, ou marcas do princípio que dirige essas bem-aventuranças. Primeiro ele vai dizer: bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, ou seja, aqueles que realmente amam as pessoas. Não é um amor apenas romântico, não é apenas uma paixão, é o amor que se coloca numa posição para oferecer aquilo que o outro não tem. Às vezes não tem a vontade, às vezes não tem o brilho, às vezes não tem o bem, não tem a comida. Felizes são aqueles que atendem os outros, que estão debilitados e quebrados. Não em sentido teórico, não um discurso filosófico, não um debate político, ideológico, mas que se entregam, que se misturam de forma concreta. Esses, Jesus está dizendo, possuem atitudes tangíveis, históricas. As pessoas vão se lembrar do bem que receberam, da acolhida que receberam, da bondade que receberam, da consideração que receberam daqueles que conhecendo, foram misericordiosos e se desproveram a fim para o bem daqueles que não têm. Nessa segunda parte ainda Jesus fala: felizes são os puros em seus corações. E essa pureza não tem nada a ver entre esses crentes e cristãos que muitas vezes se colocam numa posição e acreditam, por mais que sabem quem eles são, de que eles são melhores do que os outros. Eles têm mais Deus do que os outros. As orações deles são mais respondidas do que os outros. Eles são mais santos do que os outros. E por isso, eles têm o poder e a ousadia de impor e de decretar
o que querem de Deus e impor sobre eu e você, pobres almas, de dizer quem é pecador, quem não é pecador, quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Os puros de coração são aqueles que simplificaram e desobstruíram as suas afeições, tendo escolhido obedecer somente à vontade de Jesus. E por fim, nessa segunda parte, ele fala: felizes os pacificadores. São aqueles que compartilham generosamente, abundantemente, sem nenhum sentimento duvidoso. Eu não sei se eu deveria ter feito o que eu fiz, eu não sei se eu deveria ter dado o que eu dei, eu não sei se eu deveria ter investido nessa pessoa como eu investi. Os pacificadores não têm dúvida da generosidade que usam, que exercitam, que dão, que repartem. Esses são os que compartilham a totalidade da paz, mesmo que haja perdas. Ele se compromete com a pessoa que está sendo mal falada, que foi repreendida, que é tida às vezes por alguns como uma pessoa não consagrada e não cristã. Ele se alia a essa pessoa, porque ele é um pacificador. Para quem se acha espiritual, esse não será pacificador jamais, porque para esse impera a lei: errou, pagou. Vai pagar as contas. O pacificador compartilha a totalidade da paz com um abraço, com a recepção, mesmo que ele perda. O que uma pessoa dessa perde quando levanta uma pessoa marcada por um grupo? Ela passa a ser mal vista. Dependendo de alguns cenários cristãos, ele perde cargo, ele perde sonhos, ele perde o seu nome, ele perde o prestígio, ele perde o reconhecimento, ou ela. E está cheio de gente por aí nas nossas histórias. E por fim, a terceira parte dessa palavra inicial de Jesus conclui com duas bem-aventuranças finais, duras e aterrorizadoras num paralelo poético. Felizes os que são perseguidos, por causa da sua retidão e da sua pacificação. Ele está dizendo que nós, qualquer um que siga esse caminho, ele diz que será perseguido. E será perseguido porque é reto, porque é íntegro, porque é claro, porque é verdadeiro, porque é pacífico. E a segunda é: felizes os perseguidos por causa de estarem na causa de Jesus. Olha, gente, estar na igreja, ser cristão, necessariamente não nos coloca na causa de Cristo. Eu sei que a maioria aqui concorda comigo, porque nós temos visto absurdos, às vezes em nós mesmos, não nos outros, porque senão nós estamos colocando numa posição muito melhor do que o outro. O que nós precisamos fazer diante disso é fazer o que aquela multidão fez diante de Jesus. Eu sento e eu ouço para sair daqui novo, diferente. Então, felizes os perseguidos por estarem na causa de Cristo. Em grego aqui, a palavra perseguido dá o sentido de mais duro. Ou seja, ele está dizendo: felizes aqueles que estão sentindo na sua vida pessoal, familiar, profissional, eclesiástica, o peso duro da marreta.
O sentido de quem é perseguido ainda é aquele que corre atrás, que vai atrás na causa de Cristo, sem abrir mão. E aqui Jesus está ensinando que é possível encontrar o caminho certo em meio ao ambiente hostil. Ele está dizendo, o caminho, o ambiente, o cenário hostil jamais será para mim e para você um motivo para a gente dizer não dá. Agora lembre o seguinte, se você assumir a hostilidade, a fazer aquilo que pode te perseguir, você vai ser perseguido. A marreta vem sobre você. Jesus ensina que a mais profunda, gente, sensação natural de felicidade é estar no caminho de Cristo. E eu encerro trazendo aqui 3 pontos para você botar na sua cabeça e levar para essa semana. Primeiro, a experiência cristã diz para a gente que nós experimentamos na mescla de gravidade e alegria o sentido mais interior das bem-aventuranças. Não é quando você ganha na loteria. Nós experimentamos na fusão de gravidade e alegria o sentido interior da felicidade. É como se Jesus estivesse dizendo, é quando as coisas estão duras contra você, batendo em você, é aqui que as bem-aventuranças têm mais sentido. Porque quando tudo está bem, quando a gente tem tudo suprido, talvez a gente nem agradecer, agradece. Segundo, nós experimentamos à luz dessa palavra inicial do Sermão do Monte, uma felicidade claramente aqui não encontrada nas circunstâncias e na abundância. Porque a gente sempre coloca assim, né? Eu preciso ter uma circunstância para dizer Deus está me abençoando e eu preciso ter uma abundância, seja do que for, não necessariamente de bens. Então, se eu somo essas duas coisas, eu estou bem. Mas não é isso que Jesus está mostrando aqui. Quando eu faço a opção de ser íntegro, eu serei perseguido. Ele está dizendo isso. Mas ele está dizendo que é nessa circunstância que nós sentimos a fonte da graça, do amor de Deus. São nessas horas, são as únicas horas da nossa vida, as únicas situações da nossa vida que nós sentimos que precisamos depender de Deus. Mas ao mesmo tempo é nossa felicidade. E por fim, o conceito de felicidade significa estar onde se espera que eu e você estejamos. O conceito de felicidade significa estar onde se espera que eu e você estejamos. Quando estamos deslocados, não há felicidade. E o que isso quer dizer, encerrando? Eu estou no momento certo e no local correto. Este é o pano de fundo para escutar Deus, para escutar o meu coração, a minha interioridade, para discernir a minha vida, a fim de que eu saiba viver. Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça por um instante. E eu queria que você ouvisse a leitura desse texto novamente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e depois de se assentar, e os seus discípulos com ele, aproximaram-se dele.
e começou a falar e os ensinou, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado você, manso, porque herdará a terra. Bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, porque você será farto. Bem-aventurado você, misericordioso, porque você alcançará a misericórdia. Bem-aventurado você, puro de coração, porque você verá a Deus. Bem-aventurado você, pacificador, pacificadora, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado você que é perseguido ou perseguida por causa da justiça, porque deles, de vocês, é o reino dos céus. Finalmente, bem-aventurado você, homem e mulher, quando os insultam e perseguem vocês e proferem falsamente todo tipo de mal contra vocês por minha causa. Essa última não tem um complemento, não tem um porquê, porque essa é a plenitude do chamado da vocação de Cristo para nós. Essa última bem-aventurança não tem uma vírgula e dizer porquê. Ela tem apenas dizer o seguinte: é isso aí, a vida. Quando você observar os versos 3 até o 10 e colocar isso como valor da sua vida, então é aí. É aí que você vive, é aí que você anda, porque é a contramão da história. É por isso que John Stott deu nome no seu livro Contramão. A contramão da história. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, sabe aonde nós estamos deixando de sentar aos teus pés. O Senhor sabe por que nós estamos fazendo isso. E tudo que a gente pode dizer ao Senhor é que o Senhor continue sentado ali, ensinando e ministrando cada um de nós. Tuas palavras cheguem em nosso coração, em nossa mente. Elas façam diferença na nossa maneira de ver a vida, de elaborar a nossa existência. Que as tuas palavras, elas possam causar em nós essa capacidade, essa sensibilidade, Senhor, de olharmos para nós mesmos e encontrar onde está o nosso próprio caminho mau, para nos trazer de volta ao caminho da bem-aventurança. Senhor, se necessário for, aperte a nossa vida para que nós possamos ser salvos das amarras, das prisões emocionais, estruturais, afetivas, históricas, culturais, teológicas, Senhor, para que nós não percamos a felicidade desse caminho. Senhor, converta-nos de novo para Ti. Faz os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração voltar para o Senhor em arrependimento, mas consciente do que precisamos nos arrepender. Que a Tua palavra, Senhor, ela traga em nós também a alegria de poder viver onde nós estamos vivendo, fazer o que estamos fazendo, exercitando o trabalho que a gente exercita, onde a gente está, mas com um senso de que ali eu represento, eu sou a extensão da Tua ternura, do Teu assentar-se, do Teu falar e do Teu ensinar. Se for preciso falar, dá-nos as palavras corretas.
mas que a gente não passe em branco, em vão, que os cenários da nossa vida, os encontros da nossa vida não sejam apenas lugares para a gente frequentar, ver e buscar o que nós precisamos, mas possamos ver ali como nosso lugar de caminhada, de discipulado, de missão, de trabalho, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando, só alguns avisos. No próximo domingo, dia 28, serão aplicadas aqui as provas do Enseja. Então, nós estaremos impossibilitados de nos reunirmos aqui. Nós estamos ainda confirmando né, o local. Fique atento e assim que nós confirmarmos, nós vamos entrar em contato com vocês. Vocês serão informados. Os avisos estão aí no nosso informativo. Eu quero apenas enfatizar 2. Primeiro são os nossos encontros de oração. Segunda, quarta e sexta, pela plataforma Zoom, sempre às 18h30. Tem sido um grupo pequeno, mas tem sido muito gostoso, tem valido a pena. Experimente, se você não pode participar todos os dias, faça o teste aí, pelo menos um dia que você vai gostar e será muito abençoado. E também os domingos, também pela plataforma Zoom, às 10h30 da manhã, nós temos aí o nosso momento de formação espiritual. Nós estamos estudando o credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos estudando detalhadamente a riqueza, a beleza desse credo. Vale a pena também. Você não tem participado, participe e você será muito edificado. No dia 17, agora, faleceu o senhor Wellington. O senhor Wellington, o pai da nossa irmã Marilda, esposa do presbítero Bauer. Faleceu no dia 17. E hoje faleceu também em Anápolis um pastor muito amigo, muito querido, o Edson Eduardo Caetano, o Black. Ele vinha lutando aí contra um câncer e hoje, então, o Senhor o recolheu. Então, vamos orar por essas famílias, né, enlutadas que estão aí sofrendo. Nós vamos orar nesse momento e, em seguida, eu impetrarei a bênção. Vamos colocar em pé para essa oração final? Pai, a tua palavra diz que se há alguém sofrendo, nós precisamos, ó Pai, fazer oração. E há famílias, há pessoas com os corações partidos, saudosos pela partida de gente querida. Queremos colocar a Marilda, o Bauer, toda essa família, Senhor, na tua presença. Assim como a Linda, a esposa do Black, a Ana e o Júnior, filhos desse pastor querido, que o Senhor ficaram agora sem a presença física, Senhor amado, do seu pai e esposo. Queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo, ó Pai, o Deus de toda consolação, possa estar acalentando, assistindo, amparando esses queridos nesse momento de dor, de saudade, de tristeza, meu Senhor, e de sofrimento. Nós sabemos que o Espírito Santo é o único que pode, nesse momento, trazer o consolo. Por isso nós rogamos, nós pedimos, Senhor amado, o consolo. E queremos também, Senhor, colocar na tua presença todos quantos estão sofrendo, ó Pai, por um motivo ou outro, por perda de gente querido, por enfermidade ou qualquer outro motivo. Que no nome de Jesus, o Espírito Santo console também esses corações que estão sofrendo nesse momento. Agora, meus queridos, Jesus, Senhor do tempo, guarda-nos na tua eternidade. Jesus, imagem de Deus, viaja conosco a vida de fé. Jesus, amigo dos pecadores, cure o nosso mundo quebrado. Jesus, Senhor do amanhã, atrai-nos para o teu futuro. Que Deus Pai, Filho e Espírito nos fortaleça, anime e conceda a direção hoje e sempre. E a igreja diga amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.